Fala pessoal, tudo bem? Olha só, aula de Geografia de Rondônia, nossa revisão. Esqueceu o que falamos? Agora você vai lembrar o que a gente comentou, o que a gente falou na nossa aula. Se não lembrar agora, já pega o seu caderno aí, já vai escrevendo, tá anotando aí o que é importante, porque logo, logo nós teremos a famosa avaliação, né, Jorginho? Isso é verdade. Sabemos que vocês não gostam de avaliação, mas é necessário. É necessário. Necessário. Portanto, vamos lá para a nossa revisão. Aula 7.2, falamos sobre meio ambiente. Meio ambiente, Jorginho, que ele envolve contexto de fauna e de flora, né? E falamos que nossa fauna e flora está dentro da Amazônia, né, Jorginho? É isso aí. Essa Amazônia que tem uma grande diversidade de espécies de plantas e de animais. Isso. Certo? E nós falamos que essa Amazônia, ela é considerada internacional quando se tratar de América do Sul. E ela é legal quando se tratar de Brasil em relação à questão de planejar e desenvolver a região. Lá em 1953, o então presidente Getúlio Vargas criou a Amazônia Legal para desenvolver essa região. E nós temos, pela questão do IBGE, Amazônia, não é isso? Simplesmente região amazônica, que nesse caso retira o Mato Grosso, o Tocantins e o Maranhão. Quando se tratar de Amazônia, divisão do IBGE. Divisão política. Isso, divisão política, tá? Mas, dentro desse contexto que a gente falou na nossa aula, falamos da Amazônia Legal, porque a gente está falando da Amazônia no seu contexto geral, até onde ela encontra-se, não é isso? Perfeito. Então, a gente sabe que na América do Sul, ela chega em 9 países. Dentro do Brasil, ela chega em 9 estados, uma coincidência. A nível internacional, na América do Sul, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados. E dentro do Brasil, desses 7 milhões, 5 milhões é do Brasil, galera. Então, a maior parte da Amazônia é brasileira, ok? A Amazônia, ela representa 50% do continente sul-americano e dentro do Brasil, ela representa quase 60% do território brasileiro, ok? A maioria da população indígena do Brasil mora dentro da Amazônia. Perfeito. Outro detalhe importante sobre esse contexto da Amazônia é que, como falamos, ela é importante para a regulação do nosso clima, certo? E isso é bom salientar que nós temos aí a questão do processo de fotossíntese, oxigenação. Você também tem a jogar na atmosfera as partículas de água, formando os chamados rios voadores, que provoca o equilíbrio de chuvas para todo o planeta, especialmente também para o Brasil. É por isso que, devido à degradação, à devastação que ocorre na Amazônia, nós estamos tendo aí alguns problemas ambientais bastante sérios, como é o caso de secas, como é o caso de enchentes, ondas de calor, Jorginho, já se viu? O sul do Brasil está passando por um problema de ondas de calor ali, o sul e o sudeste mais recente. E o ano passado nós tivemos uma seca extrema na Amazônia, né? Então, isso é causado pela devastação que ocorre nessa região, tá? Vamos lá na tela? Nós temos também uma das maiores biodiversidades do mundo, onde temos cerca de 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes, 30.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis e até 3.000 espécies de abelhas, 311 espécies de mamíferos. É muitas espécies da fauna. E aí nós temos as consequências, né, desse desmatamento. Deixamos aí a deixa de uma música para o aluno fazer uma reflexão, uma linda música de Davi Assayag, garantido. O nome da música é Lamento de Raça, que fala desse desmatamento na Amazônia. Muito linda a música. Fica aí a recomendação do professor Jorginho e o Carlinho para você ouvir, beleza? Então, as consequências do desmatamento são a perda da biodiversidade, o solo fica exposto à erosão,
que abre aquelas imensas vossorocas, não é isso, Carlinhos? Perda dos serviços ambientais, desertificação, tem muitos pontos que nós estamos passando por processo de desertificação. Obviamente que vai ajudar no aquecimento, né? Vai piorar esse aquecimento global, que é em todo o planeta. E também contribui para o efeito estufa, porque esse desmatamento libera gases do efeito estufa, como o carbono. É isso? Exatamente. Falamos. Então, outro fator importante, e é bom salientar, se vocês quiserem escrever aí no seu caderno, é que devido a esse desmatamento e as queimadas, muitas espécies de animais podem entrar em processo de extinção. Como, por exemplo, a onça-pintada. É um animal já que, de acordo com os estudiosos, já está em processo de extinção. São muito poucas espécies que vivem na Amazônia, mas que, devido ao alto grau de queimadas e desmatamento, elas estão são vistas de forma mais rara, né? E há uns dois... Está se afugentando para dentro da floresta, que cada vez está se tornando menor. Menor, né? Vale destacar também, dentro desse processo vamos dizer assim, de devastação da Amazônia, o garimpo. Né? Os garimpos que vêm surgindo dentro da Amazônia para a retirada do ouro, do diamante, também vem provocando esse aumento da nossa devastação do bioma amazônico. Beleza, galera? Compreenderam? Lembraram o que nós falamos? Portanto, você tem uma atividade aí para ser resolvida e nós voltamos na nossa correção. Tchau. Fala, galerinha esperta! E aí? Suave na nave? Tudo sussa? Claro que sim. Todo mundo aí só na manha do jabuti. Só na tranquilidade. Não precisa fazer com pressa, né? Não. A pressa é inimiga da perfeição. Exatamente, perfeito. Então, isso, quando a gente fala sossegado e suave da nave, é porque tem que ser assim mesmo. Não tem que ter estresse, não. Você tem que consultar no material que tem aí nas suas mãos, o que você escreveu, isso, né? Porque o exercício de geografia é você colocar em prática. Essa prática você aprende, seja na sua casa, seja aí mesmo na sala de aula. Deixamos o nosso abraço para os professores presenciais, né? Essas pessoas que estão apoiando o trabalho da mediação tecnológica de Rondônia. Vocês, alunos, também, que é a peça mais importante desse processo. Então, vamos lá. Questão número 1. Fala assim, ó. Os principais problemas ambientais verificados na floresta amazônica são o desmatamento e as queimadas. Né? Foi um tema da nossa aula. A ocorrência desses dois problemas está diretamente ligada a. Letra A expansão do garimpo ilegal. B, do crescimento do extrativismo vegetal. C, expansão da agropecuária. D, redução das terras indígenas. E letra E, aumento da população local. E aí, galera, olha só, os principais problemas ambientais que ocorrem na floresta amazônica tem um fator, o que colabora, né? E qual é esse fator? É a expansão do garimpo ilegal? Pode até ser, mas não é 100%. Então, pode ser o garimpo. O crescimento do extrativismo vegetal, não, existem áreas que são separadas para esse processo de extração de algumas espécies comerciais, né? A expansão da agropecuária, olha só, analisem bem o que a gente comentou na nossa aula. A redução das terras indígenas ou o aumento da população local. Olha só, se você marcou a letra C, que é a expansão da agropecuária, tanto que é que nós citamos na nossa aula, a partir da década de 70, com a chegada dos colonizadores, o processo de agropecuária, a utilização da terra para a produção, foi o que gerou o desmatamento e as queimadas na década de 70, aqui no contexto de Amazônia, ok? Vamos lá para a questão número 2? Unesp, mais de 12% da área original já foi destruída devido a políticas governamental inadequadas, modelos inapropriados de ocupação do solo e a pressão econômica, que levou à ocupação desorganizada
e ao uso não sustentável dos recursos naturais. As queimadas e o desmatamento tornaram-se constantes. Até nos anos de 2000, mais de 415 mil quilômetros quadrados tinham sido desmatados. O total foi 2,5 vezes maior. Em Rondônia, ou aqui em Porto Velho, os aeroportos chegaram até a ser fechados, muitas vezes por causa da fumaça da queimada. Com base nessas informações, pode-se dizer que a devastação que ocorre no domínio vegetal, cuja característica de ocupação são destacadas no texto, deve-se, sobretudo, a intensa exploração madeireira que se implantou em seus domínios, atraída por incentivos fiscais que foram ofertados às empresas que se instalassem no meio norte. Letra B. Ocorrência de queimadas naturais durante o longo período de seca que ocorre nesse domínio do Centro-Oeste. C. Modelo inapropriado de ocupação econômica que foi implantado nas últimas décadas na Amazônia. Letra D. Excessiva ocupação de espécies xerófilas em seus domínios que são utilizadas em larga escala como matéria-prima na indústria farmacêutica. Ou letra E. Ausência nessa paisagem vegetal de espécies hidrófilas, o que favorece a ocorrência de queimadas em seus domínios. Olha só que questão interessante, né, Carlinhos? Ela é bem grande e tentando enganar nossos alunos. Mas ele não vai cair nessa pegadinha, porque o tempo todo nós falamos de Amazônia e também falamos algumas vezes que esse desmatamento está acontecendo e aconteceu nas últimas décadas e foi por questão econômica, como, por exemplo, a agropecuária. Exatamente. E essa ocupação, né, foi do modelo inapropriado, porque nessa época o governo federal, juntamente com os governos estaduais, né, autorizaram, né, o desmatamento e as queimadas, que foi de uma maneira desproporcional. A letra A, ela até falou sobre a exploração madeireira, que tem a ver, né? No entanto, fala que ela foi atraída por incentivos fiscais. Não teve incentivos fiscais. Muitas delas são tiradas de uma forma ilegal. A maioria é ilegal. Exatamente. É isso? E que foi ofertada às empresas que se instalassem no meio norte. O meio norte já está ali para a região do Maranhão. Não é isso? A localização geográfica. Geográfica, isso é uma parte da Amazônia. Nós estamos falando da Amazônia toda, ok? Olha só, queimadas naturais. Então tem que ter muito raio. E outra, a vegetação tem que ser seca. Não é isso? E nós não temos. Ele está colocando uma região geográfica só o Centro-Oeste. Isso, lá no Centro-Oeste. Não é isso? E no Centro-Oeste chega-se só uma parte também da Amazônia. É que lá no Centro-Oeste, parte dele também está o Cerrado, né? Isso. Olha só, excessiva ocupação de espécies xerófilas. E não é xerófilas. Xerófilas, só para nível de esclarecimento, é de região desértica e semidesértica. Nós temos aqui as espécies ombrófilas. Ombrófilas. Né? Falamos sobre isso na vegetação. Isso. Ele sabe, ele deve ter lembrado. O professor falou de ombrófila, xerófila. Isso, exatamente. Que são utilizadas em larga escala como matéria-prima na indústria farmacêutica. Olha só, nada a ver. A ausência na paisagem vegetal de espécies hidrófilas. Ausência? Não pode ser ausência, tem muita, acabamos de falar, né? Que favorece a ocorrência de queimadas. Então, galera, eu tenho certeza que nossos queridos alunos todos acertaram essa questão, ok? Estava grande? Estava, mas também tinha muitas questões aí, muitas afirmações absurdas. Absurdas, exatamente. Vamos lá, uma questão decolando para o futuro, questão de Enem, galera. Como nós estamos preparando vocês para o Enem, ou seja, já se familiarizar, que é os alunos do primeiro ano, familiarizar com questões desse tipo, de concurso, de Enem, onde nós temos, calcula-se, 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Cerca de 35% do rebanho nacional está nessa região. E que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. Quase que não sai, ó, Jorginho. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de R$2.000. O custo para derrubar igual área de floresta é estimado em R$800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiros retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esse podem provocar restrições à pecuária nessas áreas. A exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja,
o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. É uma reportagem de 2008, né, onde fala sobre a questão do desmatamento, a questão da produção agrícola, né, e a criação. E aí vem a pergunta: a partir da situação, problema descrita, conclui-se que, letra A, o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. B, um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de soja. C, a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens. Letra D, o superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a possível degradação ambiental. E letra E, a recuperação de áreas desmatadas e o aumento da produtividade das pastagens pode contribuir para a redução do desmatamento. Olha só, então, se você marcou a letra E, muito bem, porque o ideal não é somente desmatar, é também recuperar, porque o texto vem falando lá da situação problema, ele traz toda a problemática, certo? Onde você tem aí a questão da degradação, do desmatamento, a substituição da vegetação nativa por áreas de produção. E o que acontece? Se não há uma recuperação dessa área de produção, consequentemente, você vai ter uma perca do espaço. Exatamente. E, obviamente, já deixando uma deixa, nossos alunos estão tendo aulas excelentes com a professora Márcia e a professora Alessandra, que têm um know-how absurdo para justamente levar o conhecimento de como fazer esse tipo de interpretação de texto. Essa questão aí é mais de língua portuguesa do que geografia. É ou não é, professor? Exatamente. Porque ele tinha que só interpretar. Até porque a interpretação você vai entender que o texto está te falando sobre o desmatamento e, consequentemente, a punição por esse desmatamento. Então, se o pecuarista ou o produtor não quer ser punido, então ele tende a criar mecanismos para que ele possa continuar usufruindo daquela terra, que é justamente a recuperação ambiental de áreas desmatadas ou até isso também, consequentemente, do solo, né? Vamos lá, meu diretor, vamos lá na próxima questão. Questão número 4. A vegetação da floresta amazônica sofre muitas influências do relevo, do solo e da hidrografia da região. Sendo assim, ela pode ser dividida em 3 tipos distintos, conforme as suas características físicas. Qual alternativa indica os 3 tipos de mata presentes na vegetação amazônica? Essa tá com mamão com açúcar, né, Mamão com açúcar. Eu não vou nem perder tempo, porque é o seguinte, Carlinhos, os alunos não são bobos. Eles pegaram a manha aí, quais são os tipos de mata que nós temos aqui na Amazônia, mata de igapó, várzea e terra firme. Questão beleza? número 5. Parabéns a todos, porque todo mundo acertou essa. Sim ou não? Acertou. Opa. Vai ganhar uma balinha. Isso aí, vamos lá. Questão 5. Rondônia apresenta um índice elevado de desmatamento na Amazônia Legal. As principais causas desse processo de desmatamento estão descritas corretamente nas afirmativas a seguir, com a exceção de uma. Qual é ela? A. Abertura de estradas a partir dos processos de expansão da fronteira agrícola através da ocupação induzida pelo governo no contexto de projetos de integração nacional. Letra B. A urbanização da população associada à mineração de cassiterita, ao garimpo de ouro, exigiu a construção de complexa infraestrutura urbana e de redes de transportes. C. A expansão da pecuária extensiva, da agricultura empresarial e das queimadas, praticadas tanto pelos grandes proprietários como pelos pequenos agricultores. Letra D. A exploração madeireira responsável pelo desaparecimento de espécies de árvores que produzem madeiras nobres, tais como mogno, acapu e virola. E letra E. A expansão das áreas ocupadas pelo agronegócio, como a da soja, é explicada pela agilização do escoamento da produção graças ao modal rodohidroviário. No caso, ele quer saber qual a exceção. A exceção vai ser a letra B. Vamos lá ver a letra B, ó. A urbanização da população, quer dizer que a questão está querendo dizer que por causa da urbanização que está fazendo toda essa devastação da floresta. Exatamente. Não é isso? Que eles associaram somente à produção de cassiterita e ao garimpo de ouro. Isso.
e Exatamente. que criou uma complexa infraestrutura urbana e rede de transportes. Nós temos áreas ainda que precisam ser asfaltadas, então, Jorginho, essa questão aí era também uma questão muito fácil, porque o aluno iria marcar somente a que não é. Exatamente. Exceto quer dizer não é. Isso. E as outras todas estavam perfeitas. Perfeito. Ok? Então, galerinha, era isso que nós tínhamos na nossa revisão. Nos encontramos na próxima aula. Tchau.